Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja Deus pela sua palavra e pela grandeza da sua majestade. Temos o privilégio agora de ouvir a palavra desse Deus que nós acabamos de cantar, e o quanto ele é glorioso. É a voz dele que nós iremos ouvir a partir de agora. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 24. Esse será o salmo que nós iremos expor nessa noite. Um salmo que certamente é conhecido aí da maioria dos irmãos e que tem muito a falar ao nosso coração e principalmente acerca da glória do nosso Deus. Todos encontraram? Diz assim a santa, bendita, inerrante e autoritativa palavra do Deus vivo, Salmo de número 24, Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos, pedindo ao nosso Deus, ao Rei da Glória, que nos abençoe, iluminando a mente e o coração para entendermos a sua palavra. Oremos. Santo Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que está assentado em um trono de glória, de majestade e de poder, de honra, de santidade, de justiça e também de verdade. É o teu nome, ó Deus, que elevamos as nossas vozes. É a ti que fazemos conhecida a nossa oração. E ousamos, ó Deus, a chegar à tua presença, tão somente pelo nome e por meio do Senhor Jesus Cristo, porque reconhecemos que somente por meio dele é que temos acesso ao Senhor. Ao chegarmos na tua presença, ó Deus, nada mais nos resta do que senão corar de vergonha, reconhecer a nossa iniquidade, o nosso pecado, e saber o quanto somos dependentes e necessitados do Senhor, o quanto estamos carentes e o quanto precisamos de instrução para as nossas vidas, e também que os nossos olhos sejam abertos, a nossa mente esclarecida e o nosso coração trabalhado no que diz respeito a conhecer o Senhor e viver para a glória do teu santo nome. Ó Deus, que o Senhor queira falar conosco essa noite, que o Senhor queira desvendar os mistérios da tua palavra ao nosso coração, e nós possamos ser ensinados pelo Senhor mesmo, a nossa alma. Que o Senhor direcione os nossos passos, nos faz, ó Deus, conhecer a nossa iniquidade e o nosso pecado, de modo que venhamos abandoná-lo. Que o Senhor abençoe, ó Deus, essa pregação, de modo que ela venha de encontro com a nossa alma, nos apontando então a direção do correto viver. Abençoa também a mim, ó Deus, que trarei a mensagem do Senhor essa noite, que pesa sobre mim tamanha responsabilidade,
e o quanto estou inapto, ó Deus, e quanto sou insuficiente para esse serviço. E o Senhor mesmo conhece as minhas fraquezas, a minha inaptidão e todas as minhas limitações. E quão o Senhor sabe, ó Deus, quanto careço da tua misericórdia por causa dos meus próprios pecados. Que nenhuma dessas dificuldades, ó Deus, venha ser empecilho na transmissão do entendimento correto desse salmo. E que o Senhor possa, por meio do teu Espírito, fazer aquilo que está além de mim, aquilo que está além da retórica, além das concordâncias, que o Senhor possa tocar no coração do teu povo e falar com ele por meio do teu Espírito Santo. Assim eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador vivo. Amém. Meus irmãos, vocês já repararam o quanto nós ficamos admirados, ou até mesmo boquiabertos com algo que nós nunca vimos, ou talvez tenhamos visto pela primeira vez? Você já reparou qual é a reação de quando algo novo e maravilhoso é colocado diante de nós? Certamente a experiência nada mais é do que um verdadeiro arrebatamento de emoções em nosso coração, em nossa alma, de admiração por aquilo que é novo aos nossos olhos e aos nossos sentidos. Tem uma experiência que aconteceu comigo, de fato, quando eu era criança, na verdade, alguns ensinos, alguns contos que a minha avó me dizia, e que de fato, de certa forma, eu fiquei um pouco meio desacreditado. Certo dia ela disse para mim que me contou o caso de quando apareceu o primeiro carro na minha cidade. A maioria das pessoas, né, no tempo dela, nunca tinham visto um carro. E a primeira vez que um carro chegou na minha cidade, a reação das pessoas foram de admiração. Na verdade, as pessoas saíam das suas casas e corriam atrás do carro no meio das ruas, porque nunca tinham visto um carro e era uma novidade, e eles ficavam admirados. Ao ouvir aquilo da minha avó, eu fiquei meio desacreditado. Que coisa tola, né? Alguém correr atrás de um carro? Nunca vi um negócio desse. Eu achei aquilo meio que de contratempo, algo que não fazia muito sentido para mim. Até que um certo dia, meus irmãos, aconteceu outro evento na minha cidade, que esse dia eu fiquei de fato admirado. Havia caído um avião perto da região da minha cidade, e costumeiramente não era comum, isso eu ainda era criança, e não era comum um avião sobrevoar ou até mesmo pousar perto da minha cidade. E caiu um avião do exército ali nas mediações, a tal ponto que o piloto e o copiloto vieram a falecer no choque, né, que o avião teve com alguma montanha, que era o Pico das Almas. Aí o exército mandou um helicóptero para trazer os corpos, né, dos pilotos, e assim que fizeram o resgate, eles levaram os corpos para a cidade mais próxima. E a cidade mais próxima que estava ali era a minha cidade, Érico Cardoso. Não é muito grande, como a maioria das pessoas sabe aqui. E à medida que o helicóptero ia sobrevoando a minha cidade, não era comum as pessoas verem o helicóptero, as pessoas começaram a sair das suas casas e ver aquele objeto que estava sobrevoando. E à medida que eles rodavam e rodavam, parecia que ele vinha mais baixo, até que eles decidiram pousar no campo de futebol. E lá eles pousaram, e o que é mais admirável é que aquela mesma cena do carro estava acontecendo novamente, agora com o helicóptero. As pessoas estavam voltando para o campo, muitas pessoas queriam ver, nem tanto estavam preocupados com os corpos, mas com aquela novidade que tinha chegado. E o que era mais irônico, né, é que dessa vez eu estava lá também, curioso para ver aquilo que eu nunca havia visto, né, aquela criação, aquele objeto que de certa forma trouxe espanto e admiração para quem nunca havia visto.
Isso me fez ficar refletindo, né? Fiquei refletindo sobre isso e fiquei imaginando como nós somos propícios a nos admirar com aquilo que é novo, com aquilo que é grandioso, com aquilo que é estupendo. Quantas júbilo e quanta admiração cai em nosso coração quando essas coisas nos sobrevêm. E eu fiquei imaginando, se essas coisas acontecem com aquilo que é criado, imagine então no dia em que nós contemplaremos o Criador, o Senhor dos céus e da terra, que fez a maior de todas as criações, não necessariamente um avião, que é algo portentoso, e nem mesmo um carro de última geração, mas que de fato criou o universo, criou tudo aquilo que está diante dos nossos olhos. Qual seria a nossa reação ao nos aproximarmos, ao vermos esse Criador, ao vermos a glória desse Criador? Certamente não seria de pouca admiração, e certamente os nossos sentidos e as nossas emoções seriam arrebatadas por tais sentimentos, a ponto de arrancar louvores e glória ao nome desse Criador que é tão glorioso. E esse salmo vem falar exatamente disso. Obviamente que ele não vem dizer acerca de avião, carro ou qualquer outro objeto criado pelas mãos humanas, mas vem falar exatamente sobre a glória do Senhor. Vem mostrar, meus irmãos, o quanto Deus é glorioso, o quanto Ele é soberano e como a sua glória ressalta sobre a sua soberania. Nós vemos aqui que Deus é soberano sobre tudo que Ele havia criado, que Ele é soberano sobre o seu povo, e em especial, Ele é soberano sobre, a glória dele ressai sobre dentro do seu próprio ser, como um ser altamente glorioso. E esse salmo vem falar exatamente disso, vem mostrar a glória de Deus exatamente em sua soberania sobre todas as coisas. E é exatamente isso que nós iremos aprender e ver nessa noite. O Salmo vem nos mostrar a glória de Deus em sua soberania. E isso nós iremos ver basicamente em 3 pontos. Nós veremos a glória de Deus, nós veremos aqui, meus irmãos, do versículo 1 e 2, o como Deus é glorioso, nós veremos a glória de Deus como soberano sobre a criação, isso no versículo 1 e 2. No versículo 3 e 6, vemos a glória de Deus como soberano sobre a redenção do seu povo, isso do versículo 3 até o versículo 6. E veremos também a glória de Deus como um rei soberano, como a soberania está propriamente em sua natureza, e como a soberania em sua própria natureza, ela é gloriosa. É exatamente desses pontos e desses assuntos que tratam o salmo em questão, o salmo de número 25, ou seja, a glória de Deus em sua soberania. Antes mesmo de adentrarmos, meus irmãos, a esse salmo, para que nós possamos entendê-lo de uma forma mais plena e categórica, faz necessário entendermos o contexto no qual ele foi criado, ele foi composto. O próprio Salmo 24, ele traz aí em seu título, como dizendo, Salmo de Davi. Esse salmo, assim como a maioria dos outros salmos, muitas das vezes fica difícil entender em qual contexto ele foi criado. Mas a maioria dos comentaristas, né, e a tradição da igreja, eles concordam que o Salmo 24 ele foi criado por Davi exatamente em um contexto em que a arca da aliança de Deus havia sido roubada da cidade de Jerusalém, de dentro do templo. Certamente você conhece aquela batalha na qual os filisteus eles tomaram a arca da aliança logo após uma batalha contra Saul, na qual Saul saiu de fato derrotado, Israel saiu derrotado. E uma das coisas que se dizia, né, naquele tempo era exatamente o Icabode, ou seja, foi-se a glória de Deus, porque a arca da aliança ela representava
nada mais, nada menos do que a própria presença de Deus no meio do povo de Israel. E foi exatamente nesse contexto em que os filisteus haviam roubado a glória, a arca da aliança, e levada lá para a sua cidade. Acontece que ela ficou 20 anos no território dos filisteus. E como nós sabemos pelo relato de 2 Samuel, no capítulo 6 em diante, nós vemos ali que Deus castigou os filisteus por ele haverem roubado a arca da aliança. Deus mandou pestes para os filisteus, mandou várias enfermidades, a tal ponto que eles entenderam que ali havia uma maldição de Deus por eles haverem roubado a arca da aliança. E então eles levaram a arca da aliança para uma cidade chamada Baalá. E foi lá que Davi ficou sabendo que a arca da aliança havia sido, depois de 20 anos, né? Eles haviam roubado, passou 20 anos na terra dos filisteus. Depois de todas essas pestes, eles chegaram à conclusão de que era a arca da aliança mesmo, e então eles decidiram devolver e levaram para essa cidade de Baalá. Esses 20 anos depois, Saul já havia saído do trono, Davi entrou e reinava sobre Israel, e então, ao saber que eles haviam deixado, Davi, ao saber que eles haviam deixado a arca da aliança lá em Baalá, ele decidiu buscar. E você certamente conhece a história. Ele mandou trazer a arca da aliança em carros de boi, né, e usar de forma irrefletida, descuidada, acabou tocando na arca e Deus fulminou Uzá exatamente ali. Davi ficou altamente triste, e então Davi, seguindo a lei de Moisés, convocou os levitas, e então trouxe a arca da aliança novamente, tirou, nesse período, né, nessa primeira tentativa, a arca da aliança, depois da morte de Uzá, a arca ficou na casa, nos territórios, né, de Obed-edom. E na segunda tentativa, Davi então convocou os levitas para obedecerem o ritual prescrito por Moisés de como a arca deveria ser levada. E é exatamente nesse contexto em que o salmo foi escrito, né? Davi, ele compôs esse salmo para demonstrar a sua alegria e a sua satisfação em novamente ter a arca da aliança dentro do território de Israel. E então os levitas, eles foram buscar a arca da aliança, e ela então está entrando na cidade de Israel, passando pelas portas de Israel, até ser inserida novamente no santo lugar, onde era o lugar, onde o lugar que Deus havia requerido para que ela permanecesse. E Davi compõe esse salmo exatamente para demonstrar a alegria do povo, a satisfação de ter novamente a arca da aliança em sua cidade. E aqui Davi, ele coloca os seus pensamentos, colocam aqui as suas emoções e as suas afeições ao constatar, ao se deparar com a realidade de que a presença de Deus está de volta na sua casa. Ali foi de fato, né, a constatação que o Icabode acabou. A glória de Deus não se foi mais. A glória de Deus está novamente reinando dentro da cidade. E é então nesse contexto que Davi, ele vai compor esse salmo, né, quando a arca da aliança é novamente reintroduzida na cidade de Jerusalém. E a primeira coisa que Davi, ele passa a considerar, a primeira coisa que Davi passa a refletir, ao ter novamente a glória de Deus voltada para a cidade de Israel, presente na cidade de Israel, é lembrar de Deus como o seu Criador. É lembrar de que a glória de Deus, que Deus presente ali, faz rememorar, lembrar que Ele de fato é o Criador dos céus e a terra, é o dono de tudo que existe, e que Ele de fato é glorioso. Na verdade, Davi queria ter uma ideia da dimensão do Deus que estava novamente introduzido, que estava ali, diante de quem ele estava presente. E ele então, a primeira coisa que é levado a pensar
é sobre a criação. Ou seja, Davi passa a meditar na glória de Deus como o Senhor da criação. Veja o que diz aí o versículo de número 1 até o versículo de número 2. Ele diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Aqui Davi, quando ele percebe que a arca da aliança estava novamente, a primeira coisa que ele lembrou é: o Deus de Israel está entre nós. E o Deus de Israel nada mais é do que aquele que é o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra. Mas ele não pensa apenas, mas na tentativa de meditar nele como Criador, ele chega na conclusão de que a terra inteira pertence ao Senhor. Ele diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém. Quando ele diz isso, ele está pensando exatamente no exército da criação, nas estrelas, nos mares, nas montanhas, nos seres humanos que estão dentro da criação de Deus. Que Deus, de fato, ele é o autor, ele foi quem planejou, ele foi quem executou, ele foi quem fez que a existência humana surgisse. Ele, de fato, é a pessoa que dá razão à existência humana, e ele é o autor dessa criação. E ele diz assim: já que ele é o Criador, tudo pertence ao Senhor, nada é meu. Israel, ainda que eu seja rei de Israel, Israel não me pertence, ela pertence ao Criador. E ele toma conta da história do modo como lhe apraz, porque tudo é dele. E ele fala isso: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. E tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A primeira coisa que nós devemos considerar, meus irmãos, ao olhar para essa passagem, é de que a humanidade, ela pertence ao Senhor. Homens, mulheres, crianças, velhos, todos têm um dono. E esse dono nada mais é do que o próprio Deus. Não importa se ele é crente ou ele é ateu, não importa se ele é devoto a uma outra entidade, ele pertence ao Senhor, porque foi o Senhor quem o criou. E quando nós pensamos nisso, nós devemos considerar que nós não nos pertencemos. Eu não sou dono de mim mesmo, e nem mesmo você é dono de si próprio. O seu corpo e a sua alma não lhe pertencem. Ela pertence tão somente ao Senhor que o criou. Se tem alguém que você deve prestar contas pelos seus pensamentos, pelas suas ações, pelo seu corpo, esse alguém é o Senhor. E por mais que nós possamos pensar: nossa, pastor, isso é um princípio muito claro, é muito simples. Meus irmãos, é muito simples, de fato, mas é poderosíssimo. E quando nós nos desvirtuamos dessa ideia, nós vemos o quanto isso pode degenerar uma sociedade. Hoje nós vivemos um dia de que o slogan é assim: o meu corpo, as minhas regras. O meu corpo, eu decido o que eu faço. Os meus membros me pertencem e eu faço dele o que eu quiser. O meu sexo, eu é quem decido que gênero ele pertence. E não tem que necessariamente dar satisfação a Deus, né? É assim que a nossa geração, de fato, tem crescido nesse entendimento. E as pessoas têm esquecido. E nós vemos quantas coisas têm surgido por conta dessa ideia. E quanto a sociedade tem se desfacelado em facções, em ideologias, porque esqueceu de um princípio máximo de que ele pertence unicamente ao Senhor. E não é difícil provar que os nossos corpos não pertencem a nós. Basta nós meditarmos um pouco
nos próprios órgãos vitais que temos, o seu coração, o seu pulmão, o seu cérebro, a sua própria alma. Qual iniciativa você teve na formação do seu corpo? Quem permitiu que você tivesse uma alma? Quem permitiu que participação você teve na escolha da sua cor, na escolha do seu cabelo, na escolha dos seus membros? Nenhum, nada. Porque nada foi dado a você como opção de escolher sobre essas coisas. Ela pertence ao Senhor. Ele é dono de todas essas coisas. E isso é muito importante, meus irmãos, ao pensarmos nisso. Porque um dia nós iremos prestar contas ao nosso dono, que é o Senhor dos céus e da terra. Muitas das vezes nós nos damos a sentimentos tais que muitas vezes são contrárias à vontade do nosso Criador. Muitas vezes as nossas mãos executam obras tais que vão de encontro à vontade do Criador. E nós não nos damos, muitas das vezes não nos preocupamos as consequências que isso pode acarretar nas nossas vidas. Uma coisa que eu gostaria que você lembrasse é que todos nós temos uma alma. E não foi você quem produziu essa alma. Não foi você quem criou ou escolheu ter essa alma. Deus quem te deu. Ele quem fez com que ela surgisse, que ela fosse criada. E o que é que você tem feito com a alma que Deus te deu? O que é que você tem feito com o corpo que Deus te deu? O que é que você tem feito dos dons e talentos que Deus colocou dentro do seu corpo, dentro da sua pessoa, dentro da sua personalidade? São questionamentos e perguntas, meus irmãos, que fazem toda a diferença na nossa vida. Talvez você nessa noite ache que você pertence a si mesmo. Você é dona do seu destino ou dono do seu destino. Não quero que ninguém crie regras para mim. Mas diga, qual regra então você irá seguir para conduzir a sua vida? Se aquele que criou deixou bem claro na sua palavra o que ele quer das suas criaturas. Mas a pergunta que você tem que fazer para si mesmo é: será que você tem obedecido às regras, os princípios, os preceitos que o seu Criador deu para você, no que diz respeito ao cuidado do seu corpo, no que diz respeito ao cuidado da sua alma, no que diz respeito ao seu relacionamento com as outras pessoas? Sim, ele como dono, como seu dono, ele tem essa autoridade. E o que é mais importante, um dia nós iremos estar diante do nosso Criador. Sim, um dia nós iremos ver o nosso Criador face a face. O tempo ainda não chegou, mas um dia nós iremos prestar contas da nossa alma. Nós iremos prestar conta do nosso corpo, dos nossos membros e daquilo que temos feito. E como nós temos cuidado daquilo que Deus nos deu. É importante você lembrar que você é apenas um administrador, que nada é seu, tudo é de Deus e Ele confiou a você tudo o que você possui. O texto diz muito claro, é muito claro: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Se tudo pertence ao Senhor, nós devemos entender também que Ele é o proprietário de toda a riqueza da terra. Não existe qualquer riqueza que não seja de Deus. Não existe até os tesouros mais ocultos nas rochas mais profundas da terra. Ela pertence a Deus. Os seus bens e tudo que você possui, eles não são seus, eles são de Deus. Por mais que muitas das vezes nós nos aventuramos a achar que temos alguma coisa, nós não temos nada, tudo é de Deus. Ele é o dono de toda a riqueza da terra. Ele pertence os mananciais, a ele pertence os lugares mais exóticos da terra. As pessoas de fato colocam cercas
e colocam uma placa que pertence a fulano de tal, mas é de Deus. Essas pessoas nada mais são do que mordomos de Deus, dos bens que Deus o confiou a ter. E assim também nós, meus irmãos, não importa se você tem muitos recursos, muitas propriedades, muito dinheiro ou pouco dinheiro, independente de quanto você tenha, tudo é de Deus, tudo pertence a Ele. E se Ele te deu algo, e se você possui algo, é porque Ele deu a você. E um dos grandes perigos que nos corre hoje em dia é exatamente colocar o nosso coração em nossas riquezas, em nossas propriedades, e esquecermos de que tudo que temos ou que possuímos, ele pertence a Deus. Olha, o pecado e a idolatria, ela é tão danosa, que ela nos faz esquecer desses detalhes. E corremos atrás de dinheiro, corremos atrás de recursos, muitas das vezes estrangulamos a nossa alma, e esquecemos que a tudo pertence a Deus. E muitas das vezes ficamos tão preocupados e esquecemos desse detalhe. Quando vejo assim pessoas angustiadas, o meu dinheiro não vai dar até o final do mês, eu preciso de um emprego, eu preciso de alguma coisa, e esquecemos de que todas essas coisas é de Deus. E é tão fácil, e é tão prático nós chegarmos àquele que tudo pertence e falar: se eu pertenço a Deus, se Deus é o meu Criador, por que então não pedir a Ele e Ele dá? Certamente aquele que é pai sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Será que Deus não sabe dar também boas coisas aos que lhe pertencem? Pare para pensar um pouco e pense nos seres marinhos, nas aves que estão nos céus, nas plantas que estão nas florestas. Como Deus cuida tão zelosamente dessas coisas. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui parou qualquer minuto que seja para se preocupar com o bem-te-vi que está voando em regiões tão longínquas, ou do ser marinho que está nas profundezas do mar, que nós nem conhecemos. Será que algum de nós se preocupa com essas coisas? Certamente que não, e nem por isso eles ficam angustiados, porque eles sabem que Deus há de cuidar, que Deus há de preservar esses seres que Ele mesmo criou. E assim também acontece conosco, meus irmãos. O que é que você tem falta? Que o Pai, o dono de todas as coisas, não pode dar. O grande perigo de tudo isso é colocar o nosso coração na riqueza e esquecer de Deus. E amar mais as dádivas do que o próprio Criador. Amar mais a criação do que o próprio Criador. Isso de fato é algo ruim. E nós podemos ver que isso muitas das vezes acontece quando nós esquecemos até mesmo de adorar o Senhor com os nossos bens. Às vezes esse assunto, muitas das vezes, ele é incômodo na igreja, mas faz-se necessário, meus irmãos, tratarmos desse ponto, no que diz respeito aos dízimos e às ofertas na casa do Senhor. Todos nós sabemos que nós não temos o costume, que nós não temos uma teologia de prosperidade ou de enriquecimento, que não estamos em busca de tirar recursos, os poucos recursos que muitas vezes chegam até a nós, mas nós entendemos pela palavra de Deus que Ele requer de nós uma parte daquilo que nos pertence, como uma demonstração da nossa confiança em Deus, de que não pertence a nós, mas que tudo é dele. E eu digo aqui respeito aos dízimos e às ofertas na casa do Senhor. E muitas das vezes há aqueles que não dão exatamente porque não estão administrando bem as propriedades que Deus os tem confiado. São mordomos de fato de Deus, mas não são bons mordomos. Muitas vezes retém toda a parte para si e não devolve uma pequena parte,
como demonstração de que tudo pertence a Deus, ou então não deixa sobrar nada para que possa adorar a Deus com os seus bens, pela falta de administração correta dos seus próprios bens. Eu queria lembrar, meus irmãos, que isso também é pecado. A palavra de Deus deixa muito claro acerca dos dízimos e as ofertas na casa do Senhor. E nós, como criaturas de Deus, devemos sim adorar ao Senhor com os nossos bens. Não estou falando aqui de você esvaziar a sua casa e dar tudo para a igreja, não. Não é isso que eu estou dizendo. Como há muitas, de fato, igreja que extorquem os seus fiéis. Mas de uma doutrina bíblica e real, de que Deus quer dos seus santos a prova cabal de que eles confiam não nos bens, mas confiam em Deus, que Ele é o dono de todas as coisas e Ele não irá deixar faltar. Mas dá aquele, mas tem, Deus tem muito a dar àquele que retribui com alegria ao Senhor. Isso aqui mostra muito de como está o nosso coração e a nossa fé, porque de fato, tudo pertence a Deus. E além disso, outra coisa que o Salmo deixa muito claro aqui para nós, é que ele apenas não é apenas o proprietário da criação, mas ele é o sustentador da criação. Escute isso, ele é o sustentador da criação. Olha aí o versículo 2 que está diante de nós. Depois de haver dito que tudo pertence a Deus, que o mundo e tudo que nela habita pertence ao Senhor, ele vai falar agora como foi que Deus criou, como Deus fez a criação. E ele diz assim: fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Vou ler mais uma vez. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Meus irmãos, nós não precisamos ser um engenheiro ou um técnico em edificação para saber que a água, ela não se constitui em uma boa fundação para se levantar uma edificação. Nós sabemos bem disso. Ninguém sequer dentre os homens é capaz de levantar um prédio dentro de um rio ou até mesmo dentro de uma correnteza. Mas o texto diz que o Senhor fundou a terra sobre os mares e sobre as correntes, Ele a estabeleceu. De fato foi assim. No início da criação, a primeira coisa que Deus criou foi as águas. E Ele fez separação entre águas e águas e chamou então a existência a porção seca. E a terra, de fato, ela foi colocada sobre acima das águas. E sim, em cima da terra, dá-se para construir e edificar muitas coisas. O que eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, é o que o fundamento da terra, ela não está necessariamente na própria criação. Não é a criação quem se autossustenta, mas há um Criador que sustenta a terra. Há um Criador que faz com que o globo terrestre fique vagando, fique estático no ar, parado no ar, sem cair, mesmo que não tenha nada debaixo dela, porque Ele é o Criador perfeito, e sabe como todas as coisas, e sabe o que é necessário para que as coisas obedeçam o seu equilíbrio. Ele quem de fato sustenta a criação, Ele é quem de fato sustenta o universo em suas mãos, as estrelas, Ele as chama todas pelo seu nome. Sabe por quê? Porque foi Ele quem o criou. Ele é quem o autor de todas as coisas. Então, por que muitas das vezes nós ficamos apreensivos e preocupados quando coisas terrenas da criação nos preocupa, nos sobrevém, nos toma de pavor? Meus irmãos, muitas das vezes é porque nós não temos ideia da glória do Senhor como Deus da criação, como aquele que fundou a terra sobre as águas. Se a terra Ele consegue sustentar em correntes de água, o que dirá então dos seus problemas? Quão grandes são os seus problemas, a ponto de Deus não conseguir resolver, a ponto de Deus não poder solucionar?
Quantas dificuldades sobressalta a sua alma, que talvez a Deus seja impossível de resolver? Se você conseguir pelo menos mencionar um, seria bom você apresentar para nós diremos realmente se esse problema ele é grande o suficiente a ponto de desacreditar em Deus. Obviamente que não, meus irmãos. Os nossos problemas se reduzem a nada quando nós colocamos diante da grandiosidade de quem é o nosso Deus, de quão poderoso e glorioso é o nosso Senhor. É assim de fato que você crê no Deus que o chamou para pertencer ao seu povo? Quando nós olhamos para Deus nesses ângulos, a única coisa que pode saltar à nossa mente, ao nosso coração e às nossas emoções, nada mais é do que um tributo de glória. Reconhecer que de fato Ele é glorioso. E é exatamente isso que Davi faz. Ele vê que Deus, Ele é glorioso, né? Ele é glorioso como Criador, como soberano sobre a criação. No versículo então, meus irmãos, de 3 a 6, nós vemos mais uma vez Davi ressaltando a glória de Deus em outros ângulos. Davi, ele no versículo 1 e 2, ele concentrou a sua atenção nas partes terrenas, nas coisas terrestres, nas coisas pertencentes a essa atmosfera. Do versículo 3 até o versículo 6, ele agora eleva os seus pensamentos e pensa em Deus agora em regiões celestiais. Davi, ao pensar na grandeza de Deus como Criador, ele é tomado agora de um certo senso de indignidade, de pequenez, de ser um ser minúsculo. E ele considera assim: nossa, como Deus é grande, como Deus é glorioso. Quem será dentre os homens capaz de entrar na presença desse Deus? Quem será capaz de poder vislumbrar a glória desse Deus? Quem poderá entrar na presença desse Deus e habitar com Ele e estar diante dEle? Quem será que é capaz? E ele então escreve, chega a conclusões extraordinárias aqui no versículo 3 até o versículo 6. Acompanhe comigo a leitura, meus irmãos, dessa passagem e vejamos a glória de Deus como soberano sobre a redenção do seu povo. Diz assim, no versículo 3 até o versículo 6: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aqui Davi, como eu disse, ele foi surpreendido pela magnificência da glória de Deus. E ele diz: quem é capaz de estar na presença de Deus? Isso ele diz aqui nos versículos iniciais. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem há de permanecer no seu santo lugar? Quando Davi diz o monte do Senhor, ele tem ideia exatamente da presença de Deus. Porque o monte do Senhor era exatamente onde o tabernáculo ele estava construído. E como nós sabemos, o tabernáculo do Senhor, ele era repartido em algumas subdivisões. Havia o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. E era exatamente no santo dos santos onde a arca da aliança ficava, com o testemunho, com as tábuas do testemunho, com o cajado de Arão e com uma porção do maná. E ali no santo dos santos era de fato onde a presença real de Deus estava, era manifesta, onde apenas o sacerdote, uma vez ao ano, poderia entrar e fazer então a oferta dos sacrifícios pelos pecadores. E Davi então lembra do monte, de que o monte representava a presença de Deus. E ele diz ainda, ele usa outra figura: quem subirá ao monte do Senhor,
ou quem há de permanecer no santo lugar? Ou seja, quem é capaz de subir até Deus e permanecer naquele lugar onde Deus está? Em outras palavras, o que Davi está perguntando assim, nós poderíamos resumir: quem será dentre os homens que seria capaz de entrar nas regiões celestiais? Quem seria capaz, que tipo de pessoa é permitido entrar no céu, nós podemos dizer assim, onde a presença real e viva de Deus está? E ele vai dizer então, nos próximos versículos, e a primeira coisa que Davi vai dizer, é que a pessoa, para entrar na presença de Deus, ela deve ter uma essência santa, ou melhor dizendo, uma essência sem pecado. Veja o que diz aqui os versículos iniciais, no versículo 4, aí ele diz: quem permanecerá no santo lugar? Aí ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Aqui nós temos a característica da pessoa que pode entrar na presença de Deus, e a pessoa que pode entrar na presença de Deus é aquele que tem uma essência santa. Ele é limpo de mãos, ele é puro de coração, ou seja, ele não tem pecado, ele não tem manchas morais na sua alma. Mas não apenas a sua essência tem que ser santa, ele tem que estar de conformidade com a lei de Deus. E ele acrescenta no versículo 4, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. A palavra dita aqui por vaidade, ela tem a mesma ideia de ídolos, de tal modo que nós poderíamos ler, sem roubar o sentido do texto, como se estivesse dizendo assim: o que não entrega a sua alma, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, ou à mentira, né, ou à vaidade, ou aos ídolos, e que nem jura dolosamente. Ou seja, aqui nós vemos, meus irmãos, que ao ele dizer que não entrega a sua alma à falsidade e que nem jura dolosamente, é exatamente o primeiro requisito pedido pela lei do Senhor, que é amar a Deus de todo o seu coração, e a segunda, de amar o próximo como a si mesmo, não guardar ídolos no coração e não levantar injúrias também contra o seu irmão. Então, em essência, Davi está dizendo, em resumo, Davi está dizendo que para a pessoa entrar no santo lugar, ele deve ser perfeito, ele deve ser aceito por Deus, ele deve ter uma essência santa, ele deve estar de conformidade com a lei de Deus, com a vontade de Deus, porque do contrário, ele não pode entrar na presença de Deus, ele não pode ascender ao céu. Esse é o caráter da pessoa que pode entrar na presença de Deus. Ele diz assim: uma pessoa com esses atributos, obterá do Senhor a bênção e a justiça, do Deus da sua salvação. E eu queria, meus irmãos, quando eu estudava esse texto, eu ficava me perguntando: quem será dentre os homens? Será que algum de nós aqui poderia se aventurar e ousar a levantar a mão e dizer: eu sou tal pessoa, eu tenho um coração puro, eu tenho um coração justo diante de Deus, eu tenho de fato os requisitos necessários para entrar na presença de Deus? Será que você tem um coração puro, um coração que não tem pecado, um coração que está de fato em conformidade com a lei de Deus, para então entrar no Santo dos Santos, no santo lugar, na presença augusta do Deus Todo-Poderoso? Meus irmãos, a verdade é que nenhum de nós temos tais atributos. A verdade é que nenhum de nós estamos habilitados para entrar na presença de Deus. Muitas das vezes os homens, eles acham que por fazer obras de caridade ou não fazer muitas coisas
coisas ruins como a maioria dos malfeitores fazem, eles acham que tem o favor de Deus. Mas o que Deus quer do nosso coração é exatamente o coração sem pecado. É exatamente obras de justiça sendo feitas pelas nossas mãos. É apenas assim que uma pessoa pode entrar na presença de Deus. Se você não tem essas características, você não pode entrar na presença de Deus. Você não pode ir para o céu. Você não pode ver a glória de Deus. Todos nós estamos fadados ao fracasso se nos aventurarmos a pensar que temos essas qualidades. E talvez você então pergunta, mas pastor, então quem é que pode? E ele vai dizer aqui. Ele diz assim, no versículo 5, este obterá do Senhor a bênção e a justiça da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. A verdade é, meus irmãos, a pessoa que vai entrar lá, de fato, não somos nós, mas é alguém que conquista a justiça de Deus, é alguém que conquista a bênção de Deus, irá retribuir para a sua geração. O salmo aqui, ele não está falando necessariamente de pessoas comuns como nós, mas está falando exatamente do Messias de Deus, de fato, do Senhor Jesus Cristo. Ele é quem irá buscar essa justiça, ele é quem vai alcançar a bênção de Deus para a nossa salvação, e essa pessoa nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é quem de fato tem o coração puro, essencialmente puro e sem pecado. Ele é de fato a pessoa que está de conformidade com a lei de Deus. Ele não jura dolosamente, ele nunca lançou injúria dolosamente, ele nunca entregou a sua alma à falsidade e aos ídolos e à vaidade desse mundo. Pelo contrário, o seu coração, enquanto ele esteve aqui na terra, foi dado só e exclusivamente a Deus. Ele é quem de fato há de entrar na presença de Deus. Ele é aquele que de fato entra no Santo dos Santos, sem pedir permissão, sem pedir licença, porque ele de fato tem as mãos puras, ele de fato tem o coração justo. E o grande benefício disso, meus irmãos, é que ele irá retribuir com os seus irmãos. Ele diz que este que tem esses caráter, obterá do Senhor a bênção e a justiça. E tal é a geração, ou seja, a geração dele, a geração que vem do Messias de Deus, ele possuirá as mesmas qualidades. Ou seja, todas aquelas pessoas que têm o Senhor Jesus como mediador, eles irão herdar, eles irão possuir esse mesmo caráter. A verdade é, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele comunica, ele transmite essa justiça que pertence a ele e a bênção que pertence a ele com a sua geração, com o povo que Deus o confiou. No Antigo Testamento nós temos uma ilustração que encaixa muito bem com o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos do Antigo Testamento que José, ele recebeu de Arão, de Jacó, uma túnica talar, colorida, que os seus irmãos, inclusive, tinham inveja, porque via que o seu pai amava mais ele do que os demais. E uma coisa que José fazia, é que ele não dividia a sua túnica talar, que era muito bonita, e que ele ficava saltitando, com a sua túnica para todos os cantos, e que causava inveja. Uma coisa que ele fazia era que ele não dividia com os seus irmãos a túnica. Podia, por exemplo, Judá, ô Josué, me empresta a sua túnica para eu vestir um pouco. Ele, não, é minha. Deus quem me deu, o meu pai quem me deu, pertence a mim. Ela é linda mesmo, mas ela pertence apenas a mim. Sabe, meus irmãos, a diferença de Jesus para José é que Jesus, ele divide a sua túnica talar
conosco. Ele nos dá uma túnica brilhosa, linda, maravilhosa, da justiça de Deus, que Deus o deu. Ele divide com o seu povo e faz com que nós vistamos essa mesma túnica. A justiça dele é colocada em nós, de tal modo que Deus olha para nós e não vê em nós mesmos, mas vê o seu filho, a quem ele ama e a quem ele presenteou com essa túnica talar, com a justiça da nossa salvação. Ele divide com cada um de nós. O que nós vemos aqui é a glória de Deus na redenção do seu povo. Certamente nenhum de nós estávamos aptos para entrar na presença gloriosa de Deus, só que Deus providenciou um sumo sacerdote perfeito, de coração, de caráter, de justiça, e que ele adentrou na presença de Deus. Ele ofereceu um sacrifício, que era o seu próprio corpo, para que nós pudéssemos receber a justiça conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. De tal modo que Deus, ao olhar para você, Ele vê em você a face de Jesus Cristo. Ele não vê mais os seus pecados. Ele vê uma pessoa perfeita, sem pecado, sem erro, uma pessoa pura de coração. Ainda que tenha os seus pecados, Ele vê em você uma pessoa que não ama outros ídolos, mas que tem o seu coração propriamente colocado em Deus. De tal modo que podemos dizer, meus irmãos, que aqueles que poderão entrar no céu são aqueles que fazem parte da geração do Senhor Jesus Cristo. São aqueles que são gerados pela fé no Senhor Jesus Cristo. E eu não posso terminar esse sermão sem perguntar para você se você faz parte da geração que vem do Senhor Jesus Cristo. De fato, você faz parte da geração de Adão, porque você é uma pessoa que nasceu de Adão. Mas será que você é alguém também nascida pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo, a tal ponto de você ser considerado filho de Deus? Se você não é, o que eu tenho a dizer para você é que você não poderá contemplar a glória do Senhor. Você não poderá contemplar a beleza de Deus na sua santidade, porque ela pertence apenas àqueles que fazem parte da herança, da geração, daqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Aqui Davi, ele concentrou a sua atenção agora no Santo dos Santos, na entrada desse sumo sacerdote bendito que é o Senhor Jesus Cristo, entrando no Santo dos Santos. E quando nós vamos agora para o versículo 7 até o versículo 10, Davi agora eleva ainda mais os seus pensamentos. E ele não está agora concentrado mais no Santo dos Santos. Ele está concentrado agora nas regiões celestiais. Ele está pensando exatamente naquele local onde não mais precisa-se de um sumo sacerdote, mas naquele local onde nós iremos usufruir da presença gloriosa de Deus por toda a eternidade. E ele diz assim, pensando agora nos céus e pensando agora nas regiões celestiais. Versículo 7, ele muda, ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele diz: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portas eternas, ó portas as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Devemos recorrer aqui, meus irmãos, novamente ao contexto. E possivelmente Davi, nesse momento, ele estava adentrando aos portões de Jerusalém. Ele, como rei, era comum entre os reis trazerem os despojos das batalhas. Eles iam para as suas batalhas, venciam os soldados inimigos e traziam os despojos, ou seja, os bens que aquele exército inimigo possuía, e trazia para dentro do seu arraial. Só que dessa vez,
a vitória de Davi não era objetos de criação humana, era a Arca da Aliança, era o símbolo da presença de Deus entre eles. E então ele é levado a considerar um fato que aconteceu nos céus. Davi, ao ver ali que o despojo que ele trazia nada mais era do que a Arca da Aliança, ele, ao chegar nas portas da cidade, ele disse para os porteiros: levantai, ó portas, as vossas cabeças, ou seja, abre-se os portões para que o Rei da Glória entre, que não era ele necessariamente, mas a Arca da Aliança. Ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre então o Rei da Glória. Talvez o porteiro, como é comum a todo porteiro, perguntar: mas quem é que quer entrar? Quem é esse rei que quer entrar? O Rei da Glória. E ele vai dizer: o Senhor dos Exércitos, no versículo 10, ele é o Rei da Glória. Ali estava, meus irmãos, o símbolo máximo da presença de Deus entre o povo, e ela deveria ser introduzida novamente na cidade de Jerusalém, mais especificamente no Santo dos Santos, onde de fato a presença augusta de Deus se manifestava. Mas isso, meus irmãos, não diz respeito, diz de fato ao contexto que estava, ao qual Davi estava vivendo. Mas Davi, mais uma vez aqui, ele não está escrevendo acerca dele, ele está escrevendo acerca do Rei da Glória, de um Senhor que é um outro general, de um outro rei, que é um rei de batalhas. Tanto é que ele descreve como o Senhor dos Exércitos. Só que uma coisa que nós percebemos ainda, que não se trata de Davi e nem da cidade de Jerusalém, é porque Davi, ao escrever os Salmos, ele diz: portais eternos. Ele de fato estava entrando nas portas da cidade, mas o seu coração e a sua mente estava elevada aos portais que estavam no céu, a entrada dos portões celestiais. E ele está falando aqui, meus irmãos, e profetizando nada mais, nada menos do que acerca da ascensão do Senhor Jesus Cristo. De fato, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o combatente de Deus que desceu do céu e veio até a terra para batalhar a guerra de Deus. Venceu de fato Satanás, venceu o mundo, venceu a nossa carne, venceu a ira de Deus que estava destinada a derrubar e destruir todos os pecadores, a consumi-los. Ele experimentou em si, ele venceu a batalha, ele experimentou a cruz, ele experimentou o cálice da ira de Deus. Mas o que aconteceu, e nós sabemos, é que ele morreu, mas também ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós sabemos pelos relatos dos evangelistas, que ele, não permanecendo no túmulo, ressuscitado ao terceiro dia, ele subiu aos céus, e foi aceito então até a direita de Deus. E o que nós vemos aqui nada mais é do que a entrada do Senhor Jesus Cristo no Santo dos Santos, ou seja, a entrada do Senhor Jesus nas regiões celestiais. Aqui está o Messias de Deus, o homem Deus que veio para a terra, batalhou a batalha de Deus e está levando agora os despojos para a presença de Deus. E então ele entra ele chega até as regiões celestiais. E quando chega nas regiões celestiais, ele se depara com os portões da entrada celestial, dos portões do céu. E um homem está lá, o primeiro homem dentro da terra, que é assunto aos céus, chega diante dos portões e com toda a autoridade que ele possuía, ele diz: abre-se portões eternos. Talvez o anjo, o querubim, que ficava na porta do templo, no jardim, com a espada flamejante, para que nenhum homem entrasse e provasse novamente da fonte da água, do fruto da vida. Ele pergunta: quem é que se atreve a ordenar que esses portões sejam abertos para que os homens entrem? Quem talvez se aventura? Quem é essa pessoa que tem essa ousadia de fazer? E lá está o homem Deus,
o Senhor Jesus Cristo, o homem que é Deus e que é o mediador, o Senhor dos exércitos. E ele diz, o Senhor da glória, ele é o Rei da glória. E então os portais celestiais são abertos. O Senhor Jesus Cristo entra dentro dos portões celestiais, chega até a presença de Deus e, sem pedir licença, ele senta na direita de Deus e há de governar pelo século dos séculos. E ali está de fato assentado no seu trono, reinando, glorificado para todo sempre, o Rei da glória. Os Salmos perguntam: quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, que nada mais é do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Rei da glória, ele é o Senhor forte e poderoso, em quem as nossas almas estão confiadas. A entrada, meus irmãos, de Davi na cidade de Jerusalém, a entrada de Davi com a arca da aliança em Israel, deu acesso à presença de Deus novamente no meio do povo. Foi isso que aconteceu com Davi quando ele levou a arca da aliança. Mas quando o Senhor Jesus subiu ao céu, ele não levou a presença de Deus. A presença de Deus já estava lá. O que ele levou para os céus foi o despojo, foi a sua geração, foi os seus filhos. Com a entrada do Senhor Jesus Cristo nos céus, entram também juntamente com ele todos aqueles que são da descendência do Senhor Jesus Cristo, que são da geração do Senhor Jesus Cristo, de tal sorte que aqueles que são de Cristo têm as suas almas asseguradas agora nas regiões celestiais. Que glória, meus irmãos, que alegria! Isso é muito mais do que ver um helicóptero. Isso é muito mais do que ver um carro pela primeira vez. Isso é muito mais do que ter qualquer outro benefício na sua alma. É ser tomado de uma segurança tal, é ser tomado de um vigor tal, de confiar e ancorar a nossa alma em Deus e dizer a semelhança de Davi no Salmo de número 27. E eu gostaria de convidá-los a abrirem lá, para então concluirmos essa passagem, esse sermão. Salmo de número 27. E é essa segurança que nós devemos ter ao contemplar a glória do Senhor. Dizer a semelhança de Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Ah, meus irmãos, esse é o desejo que o nosso coração deve ter ao contemplarmos a glória do Senhor. É ir para lá, é permanecer lá, ainda que o mundo se estoure contra nós, ainda que nos roube a vida, a nossa segurança e o gozo maior do nosso coração é ir para os céus para contemplar a glória do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor na sua santidade. É isso que você deseja? É isso que você quer? É esse o desejo do seu coração? Devemos mais considerar a glória de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus e Pai, louvado seja o Senhor pela Tua palavra gloriosa, rica, que nos perpassa almas juntas e medulas. Ó Deus, louvado seja o Senhor pela Tua glória, louvado seja o Senhor pela Tua força, louvado seja o Senhor pela Tua soberania sobre a criação. Tu és, ó Deus, Rei eterno,
Tu és Deus, Rei eterno, que reina e vive sobre o teu povo. Damos glória, ó Deus, ao teu nome, pela palavra que acabamos de ouvir da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar aqui os presbíteros à frente para, então, a administração da Santa Ceia.